Revalida 2013, resolução comentada. Questão 57. Mulher com 38 anos de idade procurou o serviço de urgência referindo a um dia a ocorrência de dor abdominal intensa em andar superior do abdômen, acompanhada de vômitos pós-alimentares. Ao exame físico encontra-se com hálito etílico, dor difusa, palpação abdominal, com descompressão brusca positiva. A pergunta: sobre a investigação diagnóstica dessa paciente, é correto afirmar que diagnóstico diferencial, de acordo com as alternativas. Então, de acordo com as alternativas, pode ser pancreatite, úlcera perfurada, hepatite alcoólica. Eu coloquei o infarto agudo atípico, que também a gente poderia pensar para fazer o diagnóstico diferencial. A história clínica e ou exame físico. Então, relembrando que é uma mulher de 38 anos de idade com queixa de dor abdominal intensa há um dia em andar superior do abdômen, acompanhada de vômitos pós-alimentares. No exame físico, então, ela encontra-se com hálito etílico, dor difusa, palpação abdominal com descompressão brusca positiva. Na pancreatite aguda, então, vamos lá, vamos ver então a apresentação clínica, exames laboratoriais e exames de imagem. Os exames... Ok, vamos começar então pelos exames laboratoriais. Nos exames laboratoriais gerais, a gente tem hiperglicemia, leucocitose, aumento de TGP. Nos exames laboratoriais específicos, tem elevação de amilase ou lipase, 3 vezes o valor normal. A amilase retorna a valores normais entre 3 a 5 dias e a lipase entre 7 e 10 dias. A amilasemia acima de 1000 unidades por decilitro é sugestivo de causa biliar. Os valores das enzimas não têm relação com a gravidade da doença ou resolução do quadro. O diagnóstico diferencial de hiperamilasemia, a gente tem que pensar em úlcera perfurada, isquemia mesentérica. Exames de imagem, ultrassom de abdômen, TC de abdômen e a ressonância de abdômen. Ok, então os tipos de pancreatite. Então tem pancreatite leve ou intersticial, pancreatite grave ou necrotizante. O quadro clínico. Normalmente o paciente apresenta dor abdominal de início súbito em faixa no andar superior do abdômen, com irradiação para o dorso, náuseas e vômitos. No exame físico, irritação peritoneal, derrame pleural, frequentemente à esquerda, febre, taquicardia, desidratação, hipotensão e, às vezes, choque. Sangramento retroperitoneal. Então, tem 3 sinais aí para o sangramento retroperitoneal. Sinal de Gray, sinal de Cullen, sinal de Fox. Aqui, então, normalmente o diagnóstico é feito com amilase, ultrassom de abdômen e o raio-x para descartar ou fazer o diagnóstico diferencial de abdômen agudo. A etiologia da pancreatite aguda. Ela pode ser biliar, pode ser alcoólica, pode ser devido a uma hipertrigliceridemia, pode ser devido a hipercalcemia, pós-cirúrgico de cirurgias abdominais, fármaco induzido, trauma abdominal, CPRE ou obstrução ductal. Ok. Então, vamos para a úlcera perfurada. Vamos lá. A primeira manifestação da úlcera é o abdômen agudo decorrente de perfuração, geralmente piloduodenal, em cavidade livre ou terebrada para dentro da víscera sólida. A queixa geralmente é de dor intensa, súbita, que evolui para um quadro de peritonite grave. Dor intensa no andar superior, dor à palpação, manobra de descompressão brusca positiva, vômitos, distensão abdominal. Diagnóstico. Ok, então normalmente o diagnóstico da úlcera perfurada é feito com endoscopia, a gente consegue ver claramente aí a perfuração da parede ou o raio-x de tórax. A gente consegue também ver aí o deslocamento do diafragma devido ao gás na cavidade peritoneal. Então tem a úlcera perfurada, no caso a perfuração da parede. Então o gás ele vai para o peritônio e causa essa imagem aqui no raio-x que a gente consegue identificar o pneumoperitônio. Aqui um outro raio-x está mais claro ainda, o pneumoperitônio. Ok, voltando então para a questão, a pergunta é: sobre a investigação diagnóstica desse paciente, é correto afirmar que... Vamos lá, então, alternativa A doença de amilase sérica normal afasta o diagnóstico de pancreatite? Não. Realmente, o paciente que tem pancreatite aguda, normalmente ele apresenta aí amilase e lipase altas, normalmente 3 vezes ou mais acima do normal.
Só que não afasta porque tem alguns casos de pancreatite, depende da fase da pancreatite, que a amilase sérica pode estar normal. A B. A radiografia de tórax auxilia na investigação de doença ulcerosa péptica complicada? Sim, sem dúvida. Como nós vimos aqui, o paciente tem uma úlcera séptica complicada, ele tem uma ruptura aí da parede, então o gás vai para o peritônio e a gente consegue identificar aí esses sinais aqui do diafragma deslocado, que é um sinal do pneumoperitônio. Então, realmente está correta. A radiografia de tórax auxilia no diagnóstico. A C. A ultrassonografia abdominal é o exame de escolha para a investigação de pancreatite? Não. Ela pode ajudar, sem dúvida, mas precisa de outros exames também, tais como exames laboratoriais, história clínica do paciente e exames de imagem para a gente poder fazer o diagnóstico. A D. O diagnóstico de hepatite alcoólica pode ser afastado devido à presença de descompressão brusca positiva? Não. Ele não pode ser afastado apenas devido à presença de descompressão brusca positiva. Para afastar, no caso de diagnóstico de hepatite alcoólica, precisaria também fazer exames, colher a história clínica do paciente, fazer os exames laboratoriais e talvez algum exame de imagem para poder fazer o diagnóstico diferencial. Só voltando aqui rapidinho na C, ele fala da pancreatite, né? Um outro fator aqui que a gente consegue não descartar, mas consegue diminuir aí a probabilidade de ser uma pancreatite é a descompressão brusca positiva. Normalmente, no paciente que tem pancreatite não tem esse sinal aqui de descompressão brusca positiva. Normalmente é negativo nesses pacientes. Essa descompressão brusca positiva, como nós vimos, ela é mais característica nos pacientes que têm uma doença ulcerosa péptica complicada, no caso uma úlcera perfurada. Vamos lá. Aí, deve ser realizada a laparotomia exploratória com urgência, pois a paciente está com sinais de abdômen agudo. A laparotomia exploratória é um exame mais complexo, aí dá para fazer um caso diagnóstico, como tratar também, mas é um exame mais invasivo. E aqui no enunciado a gente não tem nenhum parâmetro que fala para a gente que a paciente está num caso de abdômen agudo severo. Então a gente tem apenas algumas informações relativamente simples, não tem nada mais aprofundado da paciente, então não tem como indicar aí uma laparotomia exploratória para essa paciente. Então a alternativa correta é a alternativa B, a radiografia de tórax auxilia na investigação de doença ulcerosa péptica complicada.